Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a este nosso segundo estudo sobre o nome de Deus. Nós vimos no estudo passado como que o nome é importante, chegando a algumas pessoas, devido à sua nova missão, ter o nome modificado e outros o nome esquecido. O nome nos mostra a personalidade, a nossa essência. E no encontro de hoje nós vamos olhar como que o povo de Deus, no início da sua trajetória lá no Antigo Testamento, começou a chamar a Deus. Mas antes, invoquemos a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nome é muito importante, define a pessoa. E como que nós vamos chamar Deus? Então a gente começa olhando para a Bíblia, para saber como que o povo começou chamando Deus, e nós vamos olhando a evolução deste nominar Deus, para que nós hoje possamos entender e, acima de tudo, não ficar falando coisas bobas do nome de Deus. Os povos pagãos, desde muito tempo antes de Cristo, tinham seus deuses, aos quais eles davam nomes próprios, como acontece com nós, seres humanos, ainda hoje. Todo mundo tem um nome. Só na região do povo de Deus, ali, pela região do Oriente Próximo, Egito, Cananéia, Pérsia, toda aquela região ali, Babilônia, tinham em torno de 300 deuses. Isso mesmo, gente, 300 deuses. 3 vezes 100. É muito Deus, né? Mas isso não significa que cada um deles não tinha nome. No Antigo Testamento, no início, quando Deus está começando a sua revelação, o povo de Deus começa a chamar Deus principalmente por um nome e o seu plural. El, no singular, ou Elohim, no plural. Pode ver que as duas primeiras letras são igual. Então é Deus e deuses? Mais ou menos isso. Então, é o que? Deus. O único problema de você colocar Deus nominado de El é que, ou El, conforme querem alguns, é que isso é regional. Cada região, naquele tempo, tinha a sua divindade e a sua divindade tinha um nome. E esse Deus, você andava 20 quilômetros, mudava. Você andava mais 5 quilômetros, mudava os nomes, porque eram deuses locais. Cada localidade tinha o seu El, o seu Deus, ou os seus Elohims, os seus deuses. Então isso reduzia Deus. Então no início ele começa a ser chamado por ele. E tem muitos El, por exemplo, El Shaddai, Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. E nós temos muitos. Se você percorrer pela Bíblia, nós não vamos mostrar isso agora, mas você tem muitos nomes de Deus começando com El, que eram deuses muito locais, muito regionais. E Deus, ele não é regional. Ele é universal. Não é nem mundial, é universal. Ele é Deus criador do céu e da terra, de tudo. Então, nesse sentido, nominar Deus era um tanto quanto reduzido, sabe? Reduzia Deus. Não dava a amplitude completa do Criador. Então, são nomes que a gente fala genéricos, porque todos eram Ele, ligados ao local da divindade, muito mais do que ao grupo. Sabe, a pessoa não é o meu Deus, é o Deus daquele lugar. Em Gênesis 17:1, nós vamos ver Deus no início do seu processo se revelando a Moisés, que vai passar a chamá-lo, nominar de El Shaddai, Todo-Poderoso. Vejamos. Gênesis 17:1. Quando Abraão completou 99 anos, Javé lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, comporte-se de acordo comigo e seja íntegro. Aí, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, Deus Poderoso, El Shaddai. Pronto. Isso era muito comum numa região, o Deus Todo-Poderoso. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que isso não é a totalidade de Deus.
Vale destacar que o ele está ligado a um lugar e não a um grupo ou uma pessoa. É um Deus, é muito impessoal isso daí. E Deus, ele é um Deus pessoal. Ele vai cuidar de você, ele vai cuidar de mim, ele vai cuidar de você e vai cuidar de você. Cada um do seu jeito, conforme as suas necessidades. Ele é um Deus pessoal. E também havia a multidão de deuses, os Elohims, no plural para cada grupo. Dificilmente um grupo acreditava em um único Deus, mas tinha uma gama de deuses. As mulheres tinham as suas divindades, os homens suas divindades, na hora da caça uma divindade, na hora da pesca outra divindade, na hora da doença outra divindade, na hora da colheita outra. E em cada lugar isso ia mudando. Então você tinha uma multidão de deuses. O segundo nome pelo qual Deus é chamado é Javé. Vamos olhar o tetagrama Yavé, que traduzido dá Javé. Olha que bacana. Yavé, Javé, depois traduziram de maneira errônea por Jeová, mas a tradução é Javé, porque quando foi escrito não existia a vogal. Então você não tinha nem o A, nem o E, nem o I, nem o O e nem o U. Só tinha as consoantes. Aí quando foram traduzidos, traduziram pelo som e cometeram um pequeno errinho ali, em vez de Javé, Jeová. E como que esse nome Javé começa? Ele vai começar quando Moisés recebe essa função de libertar o povo e ele vai fugir de Deus 5 vezes. Se você quiser, vai lá no nosso estudo, As Fugas de Moisés, e nós vamos mostrar bem isso daí. Na segunda fuga, ele vai colocar lá naquele episódio, logo depois da sarça ardente, que ele tem que apresentar Deus, eles vão pedir o nome de Deus, e não vai dar certo. E Javé, ele não vai falar o seu nome, ele vai falar novamente o quê? Eu sou aquele que sou, eu sou Yavé, eu sou Javé. Ou seja, ele é o quê? Ele é. Só isso, e nós vamos ver isso bem nesse estudo de hoje. Então vamos olhar o texto de Êxodo 3, de 7 a 10, porque ele vai clarear isso que nós estamos falando. O Senhor disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão com que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Nesse texto nós temos algo de muito importante. A quantidade de verbos que aparecem. Vamos olhar. São 7 verbos que vão aparecer. O primeiro, Deus disse. Então, é um Deus que disse, que fala com o povo. Ele não é uma estátua. É um Deus que vê. E vê o quê? Eu vi a aflição. Eu ouvi. Então, é um Deus que fala, que vê e que ouve. Então, não é uma estátua. Eu conheço os seus sofrimentos e desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Quer dizer, é um Deus que conhece, que desce, quer dizer, que se movimenta para livrar. E sexto, para fazê-lo subir do Egito para uma terra. Então, mais verbo, que faz subir. E sétimo, ele envia alguém para que seja feita esta missão, para tirar o povo do Egito. Então, olhem de vermelho aqui. Quando você pede, Moisés pede o nome de Deus, ele fala o quê? Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que fala, aquele que vê, aquele que ouve, aquele que conhece, aquele que desce, aquele que te livra, aquele que faz você sair de um lugar para ir para o outro e que envia alguém para te ajudar a fazer todo esse movimento. Estão percebendo? E o que acontecia? Moisés estava apenas querendo saber o nome de Deus. Vamos adiantar um pouquinho para a gente ver. São 7 verbos que mostram muita coisa. E aqui a gente tem de importante o quê? Justamente o que Moisés pede para Deus. Mas quando eu for para os hebreus e eles me perguntarem qual o nome do seu Deus, em nome de qual Deus você está vindo?
Ah, um Deus dos antepassados? Importantíssimo. Mais do que isso, ele é o Deus da ação. Então Deus ele quer ser conhecido justamente por aquilo que ele faz. Então essa evolução é muito importante. No primeiro momento, mas ele é um negócio local, é um negócio simples, muito reduzido para aquela região. Agora não. Agora ele é conhecido como o Deus Javé, aquele que é. E é o quê? É aquele que tem esses 7 verbos. Quais? Esse de ver, de falar, de ouvir, de conhecer e assim por diante. Vocês estão entendendo? Esse que fala, que vê, que ouve, que conhece, que desce, que livra, que liberta, que faz subir e que envia as pessoas, que nos chama, inclusive mudando de nome, como fez com Abraão, com Jacó e assim, com Pedro e assim por diante. Paulo, que era Saulo e tantos. Então, nós temos que olhar bem isso daí. Porque é desta forma que nós vamos conhecer Deus. Aquele que nos liberta. Ele é aquele que é. No próximo encontro, nós já vimos a importância do nome e já vimos as duas formas com que o povo de Deus começou chamando Deus. Primeiro por El, Elohim, e depois por Javé. E Javé é o nome que nós conhecemos hoje. Traduzido para nós, vai dar Deus, vai dar Senhor, nós também vamos olhar um pouquinho disso. No próximo encontro, nós já vamos olhar o seguinte: quando alguém pede para Deus o seu nome, o que ele responde? Ele não responde o seu nome, mas ele dá, sabe, pistas enormes para conhecê-lo, como nesse texto. Como que é seu nome? Eu sou aquele que sou. Ou seja, eu sou aquele que faz, aquele que é, aquele que age, aquele que ouve, aquele que vê, sabe? Aquele que participa da tua vida te ajudando. Muito bom, né, gente? Nosso Deus é maravilhoso. Por isso que conhecê-lo é importante. Sigamos juntos, firmes e fortes para o nosso próximo encontro. Paz e bem a todos e a todas.